Aleluia! Quero glorificar a Deus, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia Regina Flor de Maio. Nós vamos entrar hoje no capítulo 8, com interpretação, com exegese e comentários, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Já deu certo. Que o Senhor nos dê sabedoria. É um capítulo mais assim, um pouquinho difícil de entender, mas vamos lá. O Espírito Santo de Deus nos abençoe e faz-nos entender. Quero mandar um beijo grande aí para meus amigos, meus irmãos na fé, meus ex-pastores. Toma bastante água, gente, porque não podemos eliminar a água. A água não tem receita da água, e louvado seja Deus pela água, né? Nós hoje vamos relatar 2 Reis, capítulo 8. Tá assim, mega edificante, em meio aos intricados, os intrigados relatos da história de Israel. 2 Reis, capítulo 8, né? O 8º capítulo do 2 Reis se destaca como um microcosmo da providência divina, da fragilidade humana e das consequências duradouras de nossas escolhas. Através da história da Sunamita, da enfermidade e cura de Ben-Hadad e da ascensão de Hazael ao trono da Síria, somos convidados a mergulhar nas profundezas de um texto que ressoa as verdades temporais, né? Atemporais. Esse estudo do 2 Reis, capítulo 8, se propõe a desvendar as camadas de significados presentes em 2 Reis 8, explorando sua interpretação, exegese e os comentários relevantes que iluminam a narrativa. Buscamos com humildade e reverência compreender a mensagem que este capítulo guarda para nós, tanto em seu contexto histórico, quanto em sua aplicação à nossa jornada espiritual. Que a análise a seguir nos conduza a uma apreciação mais profunda da sabedoria divina revelada nas Escrituras e uma reflexão sincera sobre o nosso próprio caminho. Então, gente, nós aqui vamos estar falando, né, do 2 Reis, capítulo 8, que Deus nos abençoe. E 2 Reis, há uma análise profunda do cuidado divino. Olha para vocês verem, o cuidado divino com aquela mulher que, quando o profeta Eliseu falou assim: vá para outro lugar, porque haverá 7 anos de fome aqui em Israel. Então houve uma providência revelada de Deus no capítulo 8. E o estudo, né, detalhado da fidelidade em tempos de crise. Parece que tem uma coisa aqui na minha boca. Em tempos de crises e atuais sobre a liderança e compaixão, decifrando os mistérios da soberania e obediência. Então, nós vamos aqui estar perguntando: qual a importância de recordarmos a história da Sunamita no capítulo 2, em Reis, do capítulo 8, do 1 ao 6? Lembrar que ela era uma mulher rica, que não estava precisando de nada, era muito boa com o profeta Eliseu. Ela acolheu o profeta Eliseu e ele mandou o servo dele perguntar o que ela queria. Ela falou que não precisava de nada. E ele falou: daqui 1 ano você vai ter um filho. E ela falou: por favor, não faça isso comigo, né? Como podemos entender essa ação de Eliseu em Damasco do ponto de vista ético e moral?
E quando ele fala com ela para sair da terra durante 7 anos, porque haveria fome, conforme, né, conforme foi falado no capítulo 8. E qual a relevância para nós do reinado de Jorão, filho de Acabe, e Acasias em Judá, filho de Josafá, no segundo Reis 8, do 16 ao 29. O que podemos aprender sobre a soberania de Deus ao considerarmos os desfechos narrados em 2 Reis capítulo 8? Reis capítulo 8, a mão invisível, destino e uma análise. Em 2 Reis somos confrontados com a manifestação tangível da providência divina que opera nos bastidores da história. Mais do que uma simples coincidência, os eventos narrados revelam o plano meticulosamente orquestrado, onde cada personagem desempenha um papel crucial, muitas vezes sem sequer ter consciência da magnitude da influência divina em suas vidas. A cura do filho da Sunamita, a ascensão de Azael como rei no lugar de Ben-Hadad, e Eliseu, quando Ben-Hadad manda Azael perguntar a Eliseu se ele ia morrer com aquela enfermidade, ele falou sim. E aí ele falou, não vai morrer dessa enfermidade não, mas ele vai morrer de outro jeito. E aí Eliseu encarou o Azael assim, ficou encarando o Azael assim, de chorar, né? E aí, ao trono, o Azael, então ele falou assim, que ele ia ser rei. E ele falou assim, nossa, como um cão como eu vai pegar o trono, o rei vai ser rei na Síria. E aí também aqui, e realmente ele mesmo, o rei Ben-Hadad não morreu da doença, que ele estava com ela, mas o próprio Azael o matou e tomou o trono dele. E aqui também fala sobre a perpetuação da linhagem de Davi, mesmo depois de morto. Deus confirma o que falou com ele. Da linhagem, são os fios internectados de uma tapeçaria tecida pela própria soberania de Deus. Então Deus sabia e sabe tudo que vai acontecer. Então aqui, gente, quando o rei, né, aí a figura da Sunamita, ela é uma protagonista silenciosa, personifica a fé resiliente e a recompensa da hospitalidade. Ela hospedou um profeta de Deus e ela teve a sua recompensa. Sua história, que se estende desde o capítulo 4, fecha em uma restauração completa. A providência divina protege durante a fome, guiando-a a seu exílio e garantindo-lhe a restituição da terra. Porque quando Ben-Hadad estava ouvindo a história que ele pediu para falar dos feitos do Eliseu, o servo do profeta Eliseu estava ali falando, Geazi, né? Falando do que aconteceu com a Sunamita. E quando ele está comentando o que aconteceu com a Sunamita, que ela teve um filho, da ressurreição do filho e tudo. Então o Senhor teve um ato de misericórdia. Não é apenas uma bênção individual, mas um testemunho do cuidado de Deus por aqueles que o honram e demonstram compaixão. É um lembrete de que mesmo em tempos de adversidade, a fidelidade divina de Deus permanece inabalável. Enquanto ele contava esse
esse acontecimento da Sunamita e tudo, ela entra na sala do rei, né? E fala com com o rei. Ó rei, o profeta Eliseu mandou eu ficar fora da sala, fora de Israel, que ia ter 7 anos de fome. Eu deixei minhas coisas aqui e agora eu tô pedindo que o senhor me dê de volta. Aí o rei foi e falou assim: você vai receber tudo de volta, e tudo que eles ganharem em cima da sua terra, vai ser devolvido a você. Olha como é que Deus honrou a Sunamita. Então o nosso Deus, embora a forma como ele chega ao Deus, o poder de Deus é inquestionável, né? Aqui a profecia cumprida através de Eliseu revela que Deus o usaria como flagelo para punir Israel por seus pecados. E Israel foi 7 anos de fome. Não se trata de uma aprovação da maldade de Azael, mas sim da constatação de que mesmo em meio ao caos, a injustiça e a vontade de Deus prevalece. Porque aqui Azael tomou o trono, a soberania divina transcende a moralidade humana, utilizando até mesmo os atos impuros para alcançar seus santos propósitos. E aqui entra nesse capítulo 8 também a preservação da linhagem de Davi. Por causa do meu servo Davi, Deus, ele responde a oração dos seus servos até depois da morte. Não é que o morto ora, não, mas as orações que a gente faz, igual eu peço: Deus, proteja meu filho, dê prosperidade para o meu filho, dê ele uma vida melhor do que a minha, e que ele seja um grande servo de Deus, e que ele seja fiel ao Senhor. Mesmo que eu morra, o Senhor vai cumprir, vai atender os meus pedidos de oração a favor do meu filho Elon, em nome de Jesus. Que eu falei com ele que eu criei ele para ser um servo de Deus, e as promessas do Senhor têm se cumprido na vida dele. E aqui, gente, mesmo Judá entrando em pecado, né? Aqui Deus estava preservando a linhagem de Davi, mesmo sob o reinado ímpio de Jeorão. É um testemunho da fidelidade à sua aliança. Apesar da infidelidade do rei e da influência nefasta de Atalia, neta de Onre, que era parente de Acabe, filho de Acabe, Deus se lembra de seu juramento a Davi, prometendo-lhe uma lâmpada em Jerusalém. E este ato de misericórdia não depende da retidão dos governantes, mas da fidelidade incondicional de Deus à sua promessa. A linhagem de Davi é preservada não por mérito próprio, mas pela graça soberana de Deus, que garante a continuidade do plano redentor até chegar a Jesus. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Então garante a continuidade do plano redentor até a chegada de Jesus. Jesus, quando eles chamam Jesus filho de Davi, é porque ele veio da linhagem de Davi. Analisando os eventos do capítulo 2 de Reis 8, alguns pontos se destacam e merecem a nossa anotação. A soberania de Deus. Deus, ele orquestra os eventos utilizando pessoas e circunstâncias para cumprir seus propósitos. A recompensa da fé. A fidelidade e a hospitalidade são recompensadas mesmo em meio à adversidade. E aquela sunamita, ela foi recompensada. O cumprimento da profecia. As palavras do profeta Eliseu se cumprem, revelando a previsão do plano divino. A misericórdia divina. A linhagem de Davi
é preservada apesar da infidelidade do povo. Então olha para vocês verem, os personagens aí, Sunamita, Azael, Deus, né? Então a Sunamita, ela hospeda Eliseu e tem a recompensa e a proteção de Deus. Azael, ele mata Ben-Hadad, rei da Síria, assume o trono porque tinha um propósito divino de punir Israel pela sua idolatria, pelo seu pecado. Deus ele preserva a linhagem de Davi, pois o Senhor Deus é um Deus fiel, e ele foi fiel a Davi, porque ele prometeu que a lâmpada não ia se apagar da linhagem de Davi. Então a providência revelada nos detalhes. Somos convidados a observar a silenciosa, porém poderosa operação da providência divina. Não se manifesta em grandes milagres ou revelações estrondosas, mas são interligadas, entrelaçadas, detalhes da vida cotidiana, num sincronismo dos eventos e nas conexões aparentemente fortuitas entre as pessoas. É como se Deus estivesse tecendo uma tapeçaria complexa, onde cada fio, por menor que seja, desempenha um papel crucial no retrato final que ele deseja pintar. Um exemplo notável reside na história da mulher sunamita, em 2 Reis, capítulo 4, do 8 ao 37. Lembramos que Eliseu lhe havia profetizado um filho. Tempos depois, o filho adoeceu e morreu, sendo ressuscitado pelo profeta. Agora em Reis, capítulo 8, 1, somos informados de que Eliseu aconselha a própria mulher a deixar sua terra natal por 7 anos devido a uma fome iminente. Essa ação, que poderia parecer apenas uma precação sensata, revela-se como peça fundamental num quebra-cabeça da providência divina de Deus com essa mulher que acolheu um profeta. Ao retornar após 7 anos, a mulher sunamita se vê diante de um desafio a recuperar suas terras e suas casas, e o rei devolve tudo para ela. E este, por sua vez, estava justamente interrogando Geazi, o servo de Eliseu, sobre os grandes feitos do profeta. Essa cena nos lembra que mesmo em meio às preocupações terrenas de um rei, Deus está no controle, orquestrando os eventos para o bem daqueles que eu amo, conforme Romanos 8, 28. A mulher retorna no momento exato em que o rei se interessa pela história de Eliseu. Não é legal, né? E o intermediário aí é quem? Geazi, o servo de Eliseu, que torna-se o elo de ligação entre a mulher e o rei. O relato do milagre de Eliseu predispõe o coração do rei a favor da mulher, que devolve tudo para ela. O resultado é que o rei prontamente ordena que todos os seus bens sejam restaurados, juntamente com todos os frutos da sua terra, que sua terra produziu. Então, aqui, gente, o elemento principal aqui é a fome. E aí, a sulamita deixa a terra por 7 anos, porque o profeta Eliseu avisou. Ela retorna com a oportunidade, depois de 7 anos, para recuperar os seus bens. E o rei é o agente da restauração. Olha para vocês verem, Deus usa quem ele quer, né? Em tempos, né, de Deus é fiel em tempo de crise. Examinando o 8º capítulo do 2º livro de Reis, somos confrontados com
com uma providência divina, resiliência humana e as consequências duradouras de escolhas morais. A mulher sunamita, antes favorecida por Eliseu, se imergem em uma fé prática, porque ela não questionou Eliseu, ela simplesmente saiu, ficou por 7 anos. Alertada pelo profeta sobre uma iminente fome, ela age com diligência e prudência, indo para Gileade por 7 anos. O seu retorno à sua terra natal a coloca diante de novos desafios burocráticos, dos quais ela busca a reparação pelos seus direitos à herança. Esse relato simplesmente ressalta a importância da obediência proativa às advertências divinas, bem como a perseverança na busca por justiça em meio à adversidade. Já falei de Azael, né? Que Azael ele mata Ben Hadad, e aqui também o Azael ele usou de suborno e usurpação, e ele foi cruel com Ben Hadad, né? E aqui, gente, foi também permissão de Deus para haver uma correção em Israel. Ao analisarmos a genealogia e sucessão real, notamos a instabilidade e a fragilidade do poder terreno. Jeorão, rei de Judá, segue os caminhos dos reis de Judá. Que Jeorão era filho de, se não me falha a memória, de Acasias. Eu não tô com... Então, se não me falha a memória, que não dá para me consultar agora não, porque senão o vídeo fica grande. Ou é Acasias. Depois, no entanto, a aliança davídica persiste, garantindo a preservação de uma linhagem real, e esse contraste entre a infidelidade humana e a fidelidade divina ressalta um tema central. A soberania de Deus se manifesta mesmo em desobediência e aos caos, né? Então, finalmente, o capítulo nos lembra da importância de discernimento espiritual, prudência nas decisões, fidelidades. Nós temos que sermos fiéis em tempo de abundância e em tempo de escassez, tá? A mulher sunamita ecoa com a promessa de Deus que cuida daqueles que confiam nele, mesmo quando enfrentamos circunstâncias aparentemente insuportáveis. A ascensão de Azael serve como um alerta sobre a consequência da ganância e da violência, e a linhagem davídica nos recorda da promessa inabalável de Deus, a sua aliança, uma promessa que transcende a falibilidade, a falha, né? Ele ultrapassa a falha humana. Então, gente, lições atuais sobre a liderança e compaixão. Em 2 Reis 8, encontramos um mosaico de eventos que ao serem analisados à luz da liderança e da compaixão, revelam nuances surpreendentes. A fidelidade de Eliseu em retribuir o bem que lhe foi feito pela sunamita, intercedendo junto ao rei para que ela recuperasse suas terras, demonstra um princípio fundamental de liderança: a gratidão. Um líder compassivo nunca esquece aqueles que o apoiaram, buscando maneiras de honrá-los e protegê-lo. Essa ação transcende a simples cortesia, manifestando um compromisso profundo com o bem-estar daqueles que o cercam. A interação de Eliseu com Azael, ungindo-o como rei da Síria, é um exemplo complexo.
Eliseu, ao prever as atrocidades de Azael que ele cometeria contra Israel, demonstra uma consciência profética e uma coragem de confrontar o futuro. Porque Deus falou, você vai reinar. E ele falou, e através do Eliseu, e ele falou, como um cão morto pode reinar? Mas era para estar colocando em juízo o Israel que estava em pecado. Deus, ele não compactua com o mal, mas reconhece, né? Peraí, só um minutinho. Deus, ele nós não devemos compactuar com o mal. Eliseu não compactua com o mal, mas ele reconheceu, e nós devemos reconhecer a soberania de Deus, que em seus planos insondáveis, quão insondáveis são os seus juízos, que permite a ascensão de um líder cruel como Azael para estar punindo Israel. Então, a saga de Israel, a saga de Azael, que se tornou rei da Síria, oferece uma lição sombria à corrupção do poder. Inicialmente, ele questiona a capacidade de cometer tamanhas atrocidades, mas uma vez no trono, ele estava no trono, ele virou um tirano predito por Eliseu. Isso nos alerta para a importância da humildade e da autocrítica na liderança. O poder sem senso ético arraigado e uma constante busca por retidão pode facilmente desviar até mesmo aqueles que parecem bem intencionados, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Azael, quando o profeta Eliseu fala que ele vai fazer uma grande maldade, ele questiona, né? Quem sou eu? Mas ele comete a atrocidade. O discurso, né? Ele deu uma de ingênuo, mas não tinha nada de ingênuo. Então agora, a breve menção ao reinado de Jorão, filho de Acabe, e sua ascensão e a sua sucessão por seu filho Acasias, serve como lembrete de que a liderança familiar nem sempre garante a continuidade de valores positivos. Acasias segue o caminho do Acasias. Acasias segue os caminhos de seu pai na prática do mal, demonstrando que a liderança autêntica requer compromisso pessoal com justiça e a retidão, e não apenas a herança de um título ou posição. É crucial que cada geração reflita sobre seus próprios valores e aplique com integridade em suas decisões. Tá? Esse é o capítulo, né, Reis, capítulo 2, que nos apresenta um rico panorama de lições sobre liderança, como gratidão, honrar aqueles que te apoiam, consciência profética, antecipar as consequências da ação, coragem, enfrentar o futuro com determinação, humildade, evitar a corrupção do poder. Este é o capítulo 8 de 2 Reis.